Vamos com mais um bloco do Clube da Bola, as mensagens estão chegando. O Marco Alexandre, DJ Marco Blumenau, sempre ligado no Clube da Bola. O Jonas Fernandes já tá de capacete, kkk, pegando do pé que o Fábio falou ali do Marcelo Motoqueiro. Valdir Pegorim, boa tarde, de Joinville, abraço a todos. Matheus Árcaro, boa tarde, hoje tem Jack, vamos tricolor. A Fabiana da Rosa, eba, começou o clube, coisa linda, beijos da Fabi, goleira da Glamurosas Futebol Clube. Em homenagem às glamurosas, vamos com outra que é muito glamurosa, Grazi Aguiar. Acompanhou o jogo do Figueirense contra o São Bento lá no Scarpelli. Ela está ao vivo na coletiva, vai trazer mais detalhes pra gente. Ó, o Emerson já tá falando, vamos ouvir. Nunca joguei, há um questionamento muito grande, ninguém é favorável a esse horário. Vamos ouvir o Emerson agora, ele fala do horário, viu, Mancha? Do jogo agora, que ficou bem preocupado com esse horário. Trabalhando no futebol é muito ruim, muda tudo, muda toda a rotina. Não é uma desculpa, não. Isso prejudica um pouco o nível do espetáculo, né? Então, eu sou totalmente contra esse horário. Oi, Emerson, boa tarde. A gente falou agora sobre o horário do jogo, né? Falou sobre esse placar que também foi cheio de emoções, esse vai e volta do Figueirense. Você esperava um São Bento tão forte, né? Você acha que, como você falou, esse horário acabou prejudicando também? Não, foi... Olha só, isso eu falei para os jogadores. Nós que somos profissionais de futebol, eu acompanho todos os jogos. Vou sair de casa agora, né? Como eu falei, quem não é do futebol vai pegar sua família, vai passear, vai para o shopping, não. Eu vou para casa, vou assistir os jogos da tarde. Então eu assisti todo o jogo do São Bento. O placar de 3-1 para o Atlético Goianiense, ele não mostrou o que foi o jogo. O time do São Bento, ele tem jogadores rodados, que é Zé Roberto, Paulinho, Regis, quem mais? Feijão, que é o volante que jogou no Bahia. Ele tem um time rodado, Mansur, que é um lateral que jogou no Vitória, jogou no passado a primeira divisão pelo Paraná Clube. É uma Minho, que jogou no Fortaleza, subiu com o Fortaleza ano passado, Cafu, que é a base do Flamengo. Então, não é um time qualquer. E tem um grande treinador que é o Doriva também, um treinador que foi campeão paulista e campeão carioca. Né? Então, não é qualquer time que a gente está enfrentando. O nível da Série B, as equipes são muito parecidas. É um nivelamento muito grande entre as equipes. Talvez uma ou outra vá destoar pela questão de aporte financeiro, pela questão de ter um pouco mais de possibilidade de trazer atletas com mais qualificação técnica. Mas o nível é muito parecido. E se você não tiver com alto nível de concentração, não for eficiente para aproveitar as oportunidades, você vai sofrer na competição. Né? Então, eu acredito que nós talvez tenhamos produzido para conseguir a vitória, mas voltamos a ser incompetentes para não ter uma boa finalização e, o que é pior, cometemos erros também que talvez tenham custado a perca desses 2 pontos. Emerson, qual a tua avaliação sobre o primeiro jogo do Rafael Marques? Mostrou que consegue auxiliar a equipe também na construção do jogo e teve um reflexo ali quando o goleiro bateu roupa. Talvez se ele tentasse fazer o gol não conseguisse, virou, encontrou o João Diogo e deu assistência. Não estava nem programado para ele fazer o jogo todo, né? No momento que nós tomamos o segundo gol, eu tinha acabado de pedir para o Emerson Nunes conversar com o Matheus Lucas. Provavelmente eu faria a troca do Rafael pelo Matheus Lucas, né? O Matheus Lucas, ele pegaria a zaga do São Bento um pouco mais desgastada, é um jogador que tem bastante movimentação, tem força física, né? E eu inverteria o papel, traria o João Diogo para sair um pouquinho mais, né? Mas tomamos o gol e eu tive que fazer uma substituição um pouco mais ousada. Foi uma boa estreia, é um atleta que eu acredito que vai agregar bastante valor à nossa equipe, é um jogador experiente, como você falou, assim como o Tony também, que fez o gol, fez uma boa partida ontem, já está se tornando um atleta de referência à nossa equipe. Hoje tivemos a volta do Alemão, e não é nenhum tipo de desculpa que eu quero dar para vocês, não, porque vocês sabem que eu não sou desse tipo de treinador que fica arrumando desculpa aqui e acolá, né? Mas está atrapalhando um pouquinho a nossa preparação, alguns problemas que a gente está tendo. Por exemplo, o Alemão hoje voltou, aí o Alemão volta, o Rafael estreia, aí eu perco uma opção do Pop, perco uma opção talvez do Alemão Teixeira, que é o jogador que estavam jogando, né? Mas isso aí a gente está tentando superar com bastante dedicação, entrega. O próprio Mateuzinho hoje voltou, né? Ele voltou lá em Chapecó, teve a lesão, foi importante, é um jogador que ele muda o ritmo do jogo. Foi legal o João Diogo fazer um gol agora na Série B também, ele estava merecendo, fazendo por merecer, assim como o Matheus Lucas também, que é o menino que eu falei agora com ele, Matheus, calma, né? Você é um jogador que vai ser bastante importante e entrar no jogo também, né? Então, tivemos 4 jogadores da base que iniciaram o jogo, vocês podem pegar, cara, não volto a dizer, a gente está construindo um trabalho aqui muito sólido,
que nós vamos escolher mais à frente. Hoje nós temos 4 jogadores formados aqui no clube que começaram o jogo. Pereira, Cauê, Jean e João Diogo. E durante o jogo entrou mais um Mateuzinho ainda, né? Então, e vários atletas no banco. Então, é um trabalho que a gente tá... Emerson Maria, ao vivo, aí, falando sobre essa partida. A gente volta daqui a pouco trazendo mais informações. A gente acompanhou um pedacinho da coletiva ao vivaço agora. Emerson Maria lá explicando, conversando com a imprensa e indiretamente com os torcedores sobre o empate em 2-2. Já temos cenas aí de Figueirense 2, São Bento também 2. Pode encher a tela que o Fábio vai comentar o que ele viu aí desse empate do Figueira, das palavras do Emerson. Olha, primeiro eu quero falar da primeira etapa. Na primeira etapa o Figueirense não jogou bem, apesar de ter sido um falso domínio da partida, só que a equipe do São Bento, quando atacava, era mais incisiva, fazia o goleiro Denis trabalhar, principalmente no chute de média distância do jogador Paulinho. Em 2 oportunidades ele chutou com muita força, 2 oportunidades apareceu o Denis. Então havia aí uma tensão no ar. No finalzinho do jogo, encaminhando para o 0-0, um pênalti... Finalzinho do primeiro tempo. O finalzinho do primeiro tempo, perdão. O Zé Antônio fez um pênalti que, olha, meu amigo, é pênalti a gente fala de juvenil, né? Ele que é um grande jogador, é um jogador muito experiente, então ele próprio não reclamou, apesar de uma pressão. Então, fechou 1-0. Aí havia uma certa preocupação. Pô, você vai para o intervalo com 1-0. Só que o Figueirense conseguiu o gol de empate, aí, ó, com 3 minutos da segunda etapa. Tony. Então não há desculpa. Figueirense teve todo o tempo do mundo para buscar a virada. E o Figueirense não buscou a virada. Voltou a ser burocrático, voltou a aceitar a marcação da equipe com o São Bento. Quando, de repente, havia uma perspectiva de virada, o São Bento vai lá e faz o segundo gol. Falha novamente do sistema defensivo, né? Mas aí voltou a primeira etapa aí, né? Depois a gente veio. Aí foi uma falha, uma falha do sistema defensivo, o São Bento chega, faz 2-1. Aí realmente complica. Aí realmente complica muito, complica todo o jogo, porque você tinha a possibilidade de virar, toma o 2-1, quer dizer, vai ter que correr atrás novamente, como correu no empate. O Figueirense chegou ao gol de empate. Então, assim, se nós avaliarmos o jogo, o Figueirense teve capacidade de reação? Teve, não se entregou. Mas também no estadual já foi assim. Já tinha tido uma capacidade de reação contra a Chapecoense no 3-3 e voltou hoje. Eu não vejo como bom resultado do Figueirense, porque o Figueirense empatou fora, empatou em casa, já deixa o grupo da frente se distanciar. É aquela história que nós comentamos durante a semana. O empate fora de casa do Figueirense na primeira rodada, como é que foi contra o Guarani? É um bom ou mau resultado? É um bom resultado se o Figueirense fizer o dever de casa. O Figueirense não fez. Na minha avaliação, viu, Mancha? Por mais que o Emerson Maria tenha analisado, e muito bem, né? Ele analisou muito bem o jogo e sempre analisa bem. Ele não pode dar desculpa com relação ao horário, ele pode não gostar. Agora não pode dar desculpa porque 11 horas foi para o Figueirense, também foi para o São Bento, foi para as duas equipes. Agora, o que tem que entender é o seguinte, volta de novo aquele dilema do ano passado. O Figueirense às vezes vai lá fora, busca o resultado e não consegue vencer em casa. É em casa que tem que vencer, é em casa que tem que fazer o dever de casa. O Figueirense teve capacidade de reação? Teve. Mas essa capacidade de ir para cima, de fazer as alterações, é desde o começo do jogo. Não pode tomar 1-0, vou correr atrás. Toma 2-1, vou correr atrás e vou festejar isso. Não dá para festejar. O Figueirense tem 2 pontos, fica na parte de baixo da tabela, precisa reagir. Próximo jogo é fora contra o Sport, quer dizer, aí vai ter que buscar no mínimo empate para depois vencer em casa. Então, assim, pelo jogo, valeu a reação. Agora, tem jogadores que ficaram devendo, principalmente na primeira etapa. O Tony, por exemplo, que fez o gol no segundo tempo, no primeiro tempo sumiu, escondeu. Rafael Marques pode colaborar, mas não pode botar todo o peso nele, que não é o cara que vai resolver tudo. Não vai. Se a bola não chegar nele, por exemplo, aí não tem como. Aí não tem como a bola não chegar nele. Tem jogadores que precisam mais, como o Cauê. E aí quando entra Mateuzinho, Mateuzinho botou... Incendiou. Cara, mas ele não tem que incendiar, ele tem que jogar bola, porque daí no outro jogo bota o Mateuzinho desde o começo, ele some da partida. E quando o Mateuzinho vira referência de salvação do Figueirense, aí realmente é bastante complicado. Fato é que o Emerson Maria reconheceu ali, falando para a Grazi, que tem muito trabalho pela frente, mas muito trabalho se realmente quer subir, quer ir para a Série A, até porque a gente já falou aqui de grandes adversários que já vem formado, que já vem com um grande trabalho. Agora, independente de tudo isso, hoje era para estar comemorando a vitória. Vamos fazer o seguinte, vamos falar então de Série A, daqui a pouco a gente revê esses gols do Figueirense,
os 4 gols da partida. Vamos falar de Série A, vamos falar com o Sérgio Badar, um dos representantes de Santa Catarina na elite do futebol nacional. Vamos para Chapecó. Corinthians e Chape, o time de Corinthians e Chape se enfrentaram já 2 vezes no início do ano. A 3ª vez aconteceu essa semana, agora pelo Brasileirão. Deu timão, 1-0. Boa tarde, Badar. Olá, Machado. Boa tarde, um grande abraço para você, todos ligados no Clube da Bola. É uma nhaca, é uma zica, é um tabu, é uma touca que a Chapecoense tem contra o Corinthians. Nunca conseguiu vencer lá em São Paulo. E no meio de semana perdeu, havia conquistado um bom resultado no sábado passado, fez o dever de casa contra o Inter aqui por 2-0. Aí criamos uma expectativa de que pudesse pela primeira vez cometer um crimezinho no Itaquera. Mas não foi dessa vez, acabou perdendo por 1-0, jogou pouco futebol. Tem que saber reconhecer a superioridade do Corinthians, dentro do Itaquerão, eles são muito fortes, mais de 30 e tantos mil torcedores. Mais um jogo que foi equilibrado na maior parte do jogo e nivelado por baixo, sem muitas opções ofensivas, tanto de um lado quanto do outro. O Chapecoense não teve uma única oportunidade para marcar o goleiro, o Cássio não teve que fazer nenhuma defesa sequer. O Corinthians poucas vezes atacou. Foi no início do segundo tempo, 10, 12, 13 minutos, que o Corinthians foi para a pressão, acabou fazendo esse gol aí, um chute que era defensável, o Chepo, que se firmou no time da Chapecoense, entrou às pressas, meio que no compromisso, meio que na obrigação. Chapecoense tinha o João Ricardo, que caiu no antidoping, tinha o Ivan, que acabou sendo dispensado, contratou o Wagner, que acabou se lesionando e sobrou para o Chepo. Mas ele tem dado conta do recado, e a impressão que se tem é que ele pegaria essa bola. Só que aí ela desviou na trajetória, na cabeça do Alan Ruschel, tirou meio que o tipo da jogada, ainda conseguiu fazer a defesa com os pés, mas no rebote ninguém marcou e o Carlos Augusto acabou fazendo 1-0 e a Chapecoense não teve forças para empatar. Faltaram opções ofensivas ali para o técnico Ney Franco para poder melhorar o setor ofensivo da Chapecoense. Então nada de anormal perder para o Corinthians lá em São Paulo, perdeu outras vezes, a gente sabe da força deles lá, mas depois da vitória contra o Inter, tá certo que o Inter também jogou com o time de reservas, mas a Chapecoense fez mesmo assim um bom jogo, ganhou com autoridade por 2-0, se imaginava que daqui a pouco pudesse cometer um crimezinho, não cometeu, acabou perdendo, mas segue o baile, amanhã, 11 horas da manhã, e depois daí a gente pode tocar nesse assunto aí, a gente viu ali o Emerson Maria reclamando do horário das 11 horas, não gosto, não acho um horário apropriado, cidade pequena como é Chapecó, todo mundo gosta, né, de curtir a família no domingo, acordar um pouquinho mais tarde, tomar uma caipirinha, comer um churrasquinho. E o que é pior, não tem transmissão pela TV, então não se justifica um horário de 11 horas no domingo da manhã, mas depois a gente fala a respeito disso. Por enquanto tá bom, 50% de aproveitamento, 3 pontos contra o Inter, perdeu para o Corinthians, mas amanhã é um jogo bom aí, respeitando o adversário, é um jogo bom para fazer mais uma vez o dever de casa. Fica aí que eu tenho uma ceninha, quero que você assista junto comigo, você falou do jogo do Inter. Durante o hino nacional, né, na partida contra o Inter, que abriu o Brasileirão para a Chape, o atacante Everaldo emprestou um casaco pra uma menina, parece que era uma menina que estava ali de indiazinha. Dá só uma olhada nas imagens, né? Botaram essa, que fofura! Gentileza gera gentileza, é um gentleman esse Everaldo, além de fazer gols. A menina tava com frio, né? Chapecó tem sereno, tem aquele friozinho, tirou o casaco dele, todo mundo encasacado, olha só. Ele tirou o casaco e botou na indiazinha ali. Frio você não passa, você tá comigo aqui, frio você não vai passar. Depois ainda pagou uma pipoca com refrigerante pra pequena. Você viu essa cena também, né, Badar? Olha lá ele botando o casaco na pequena lá. Né? Foi um gesto de gentileza do Everaldo, que estava numa noite iluminada. Além de ter esta bela iniciativa de agasalhar a criança, ainda marcou os 2 gols da Chapecoense, foi o destaque do jogo contra o Internacional. Estava frio, chuva, muita chuva, né? Agora nós temos que conviver a partir de agora com essas situações aqui em Chapecó, mas o Everaldo caiu nas graças da torcida da Chapecoense pelas suas atitudes dentro e fora de campo, como esse bonito gesto aí. Pena que a gente já começa a ficar preocupado, porque ele é um dos destaques do time. E sendo destaques do time e tendo janela de transferência internacional logo ali na frente, a gente já começa a ficar um tanto quanto preocupado de que possa eventualmente sair o Everaldo para fora do Brasil, mas é um assunto que a gente vai deixar para tratar logo mais ali na frente. Valeu, Badar. Daqui a pouco o Badar volta. Fazer o seguinte, vamos dar mais um pulinho no estádio Orlando Scarpelli. A coletiva do Emerson terminou. A Grazi tem mais informações para a gente encerrar esse assunto. Figueirense 2, São Bento também 2. Vamos dar uma olhadinha?
aqui no telão. A Grazi já tá pronta lá para entrar mais uma vez ao vivo. Agora tá fora ali da coletiva, já a coletiva terminou. Grazi, pessoal que não jogou tá dando aquela aquecida, fazendo um exercício aí para trás? Exatamente, Marcelo Mancha. Olha só, dá só uma olhadinha aqui, ó. Eles terminaram agora, fazendo aquele treininho, né? Depois do jogo, quem não entrou, os reservas já estão, que acabaram não atuando na partida, estão agora fazendo aquele aquecimento, aquele treino depois do jogo. A gente viu, olha só, indo lá adiante no meio do campo, o Tony. O de barbicha, carequinho, não sei se o Valdir consegue pegar, a gente está mostrando o Tony aqui um pouquinho de longe, ele vai dar uma entrevista para a TV Figueirense, e ele que fez, né, o primeiro gol do Figueirense, né, depois daquele gol do Zé Roberto, de pênalti, o Tony foi quem deu a largada para esse empate do Figueirense. A gente acompanhou toda a partida, viu, Marcelo? A gente viu algumas curiosidades, assim, principalmente no time do São Bento. A gente separou umas imagens, mas obviamente que talvez as pessoas não lembrem, mas o Regis, o lateral, camisa número 2 de São Bento, que teve todos aqueles problemas, né, com drogas, aquele jogador ex-São Paulino, né, um grande jogador. Ele ficou um tempo longe do futebol, chegou a ser preso em algumas situações, teve problemas muito sérios pessoais. Ele passou 4 vezes pelo São Bento. Essa é a 4ª vez que ele passa pelo time agora. E obviamente que todo mundo ficou curioso. Será que o Regis está bem? Ele jogou muito bem. Só que tem uma curiosidade nessa situação toda do Regis. Ele fica sempre cercado por 2 seguranças. Eles se revezam ali para ficar sempre alguém por perto do Regis ali, para ele não fazer nenhuma outra besteira na vida dele, né? Um grande atleta aí que tem problemas, é uma doença, todo mundo sabe, mas ele está tentando aí se reerguer pela 4ª vez. O São Bento dá mais uma oportunidade para esse jogador, o lateral Regis, que passou pelo São Paulo, né? Um jogador que todo mundo lembra, e essa foi uma curiosidade da partida. E é claro que a gente viu outras situações acontecendo. Agora, no fim da coletiva de Emerson Maria, ele ficou um pouco, até meio exaltado, assim, falando um pouco sobre a situação do Brunetti e do Patrick, né? 2 jogadores que não estão sendo relacionados pelo Figueirense. O Brunetti, ele deixou claro, olha, gente, não quero falar sobre outra situação que não seja o jogo, mas ele falou, o Brunetti não está jogando por questões contratuais, a diretoria me falou que tem um problema com o contrato, então ele não vai entrar em campo por enquanto. E o Patrick, até porque por uma situação que parece contra o Marcílio Dias, ele não gostou, e porque ele também está com um pouquinho fora do peso, está tentando se readequar aí para voltar aos gramados também. Isso foi a entrevista coletiva de Emerson Maria, que acabou de se encerrar aqui na sala de imprensa, né? Esse jogo, essa partida que vocês mesmos já falaram, o Fábio falou, a gente mostrou os gols aí, 2-2, um placar que o Figueirense não esperava. Ele falou também sobre essa questão do São Bento, como a gente mostrou ao vivo no clube aí, falando sobre o São Bento, que ele, é claro, não esperava um time tão forte, mas enfim, um empate aí, o Figueirense está começando só essa caminhada. O próximo adversário do Figueirense é o Sport, sábado, fora de casa, uma partida também bem importante para o Figueirense aí. E é claro que a gente vai esperar que ele consiga essa primeira vitória tão desejada pelo torcedor. A gente vai encerrando os trabalhos por aqui, viu, Marcelo? Desejando um ótimo sábado para todo mundo, um sábado de futebol em horário diferente, 11 horas da manhã, estreando na Série B nesse horário. E é claro que a gente espera que os jogadores se adequem a esse horário e também o Figueirense consiga essa primeira vitória no campeonato, que talvez seja fora de casa, quem sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer. Valeu, Graziela Garra, obrigado pela participação. A mãe do Theo, lá direto do estádio Orlando Scarpelli, fazendo tudo o que aconteceu no jogo. Lembro do Regis. E sobre as perguntas ali que o Emerson não quis responder, tem coisa que realmente ele não pode responder, que é coisa de contrato, daí é com o presidente, é com o departamento jurídico. E se o Patrick não quis jogar contra o Marcílio, algo assim que aconteceu, eu não estava sabendo. Assim, primeiro eu quero responder o meu querido Aldo Noronha, que está assistindo, torcedor do Figueirense e do Botafogo, se não me falha a memória, um grande artista do teatro aqui da nossa região. Ele está perguntando se não é hora do Emerson sair. É uma pergunta... Olha, Aldo, ainda não. Acabou de chegar. Ele acabou de chegar, eu acho que o campeonato está começando agora. Evidente que ele vai ser cobrado pelo resultado. O Figueirense não vence há 7 partidas. Talvez a pergunta dele tenha sido em relação a isso, né? Se fosse um jogo que o Figueirense hoje perdesse 3-0, aí realmente abalaria. Mas é um trabalho a médio prazo e tem um detalhe. Eu não sei qual outro treinador que tiraria o leite de pedra que ele está tirando no Figueirense. A verdade é essa, o time do Figueirense tem suas limitações, tem problemas extracampos e é difícil. Vai apostar, vai tirar ele para botar quem? Alguém sem identificação? O Emerson tem toda a identificação. Mas é evidente, estou falando aqui que ele vai ser cobrado por resultados e ele próprio está se cobrando. Com relação à Grazi, parabenizar o trabalho da Grazi, né? Atenta ali na coletiva e nos trouxe essa curiosidade do Regis.
O Regis, na verdade, está jogando lateral direito na equipe do São Bento. Ele, de característica, ele é um volante. Ele é um super jogador, mas tem um problema, tem uma doença, como falou a Grazi, né? Já teve preso, já fez, a gente costuma falar que o Manezinho já fez toda a lambança possível. E ele tem essa consciência de que só o futebol pode resgatar. E é um grande jogador, né? Hoje jogou muito bem, um jogador que tem uma passada, tem uma postura, sabe onde jogar. Problemas extracampos. Isso, claro, que deixa o técnico Emerson Maria muito desconfortável falar. Porque foge da alçada dele, né? Ele quer contar com todos os jogadores. Ele quer contar com o Brunetti, ele quer contar com o Patrick, ele quer contar com o Betinho. E essa virose do Betinho aí... Não, tem que ser estudada, hein? Essa virose tem que ser estudada. Eu Essas tive uma doses virose Betinho, esses tempos agora, né? É pós-verão. Sim. 4, 5 dias. 4, 5 dias. O Betinho está com 30. virose. A virose do Betinho é 30 dias. Então, assim, são situações que os nossos colegas repórteres têm que perguntar. A Grazi tem que perguntar. Colegas de rádio aqui que cobrem a equipe do Figueirense têm que perguntar. E deixam ele muito desconfortável, porque como treinador, ele quer contar com todo mundo, né? Você, Mancha, você que é o comandante aqui do programa, você quer contar com o Juca, você quer contar com o Badá, você quer contar com toda a equipe a postos, né? E aí não tem, você que fica desconfortável, ainda mais se é um problema extracampo. Brunetti, problema de contrato. Todo mundo sabe né, um problema que aconteceu, que envolve empresário, aquela coisa toda. É complicado, e aí ele tem que falar sobre isso, ele tem que dar a cara, e muitas vezes não é ele que tem que falar, muitas vezes é um diretor de clube, muitas vezes é um presidente do Figueirense. Em relação ao Patrick, o Patrick foi, só para ter uma ideia, no turno, ele foi o cara do clássico. O Figueirense venceu o Avaí por 1-0, o gol do Patrick, né? E ele foi o cara, ele foi saudado, né? E aí uma vez o Emerson já deixou escapar que tinha subido um pouco a questão pessoal, que ele deu uma relaxada. Não é um jogador que tem que trazer, um jogador que tem que resgatar, tem que botar no clube. A questão do Betinho, nós fizemos uma brincadeira aqui. Bom, mas peraí, a virose é 3, 4 dias. E o Betinho há muito tempo está deixando o Figueirense na mão, a verdade é essa. Deixou no estadual, deixou na Série B do ano passado. E a gente está falando isso porque o Betinho é um bom jogador. Para mim, hoje, tirando o Denis, o Betinho é o melhor jogador do Figueirense. Para mim, quando o Betinho joga bola, quando o Betinho joga, o Figueirense joga. Quando o Betinho não joga bem, o Figueirense não joga bem. Então a gente está cobrando, a gente não está cobrando aqui do Zé Casquinha ali, aquele jogador que ninguém liga. Não, eu não estaria nem aí para ele. Agora o Betinho também, tem que ser trabalhado. Betinho, o que está acontecendo? Vamos jogar? Vamos, né? Vamos assumir essa parada junto? Fazer o seguinte, vamos voltar pro trilho da Série A. A gente falava de Série A com o Badá sobre a Chapecoense, deu um pulinho lá no Figueira para as últimas informações ao vivo do Scarpelli. Voltamos para a Série A, Avaí e Grêmio. Parecia que ia ser um sufoco, o Grêmio abriu o placar, mas o Avaí acabou conseguindo o empate no final. O Betão fez até um lance muito bonito ali, deixou o Everton no chão, foi isso, né? Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha. Olha, sobre esse jogo é o seguinte, eu até escrevi na coluna hoje uma brincadeira de um torcedor, ele quer morar no segundo tempo do Avaí. Sabe aquela, eu quero morar no segundo tempo do Avaí. Por quê? Aí o gol do Grêmio? Esse é o gol do Grêmio. Porque se você pegar o segundo tempo do Avaí contra a Chapecoense, o Badá tá lá, eu acho que ele vai concordar comigo, o Avaí dominou o jogo naquele segundo tempo. Dominou a Chapecoense, fez 1-1 na final, poderia ter virado o jogo. O próprio Badá já tinha falado isso aqui. O Avaí no segundo tempo contra o Atlético Mineiro jogou muita bola. E o Avaí contra o Grêmio também, as imagens nós estamos vendo, jogou muita bola. Aí o lance do Betão. Esse lance aí foi muito legal. Ele pegou, tocou por baixo das pernas do Everton Cebolinha, mas eu quero falar do Everton Cebolinha. Porque ele deu uma entrevista depois dizendo, olha, o Betão fez uma grande jogada em cima de mim, ele reconheceu, né? Então Sim, é legal isso aí. Isso é o futebol, né? Meteu pela caneta. E o Avaí conseguiu fazer o seu gol pela insistência. Mas assim, mas eu concordei com a escalação do Geninho de 3 zagueiros no começo. Eu concordei. Porque você joga contra o Grêmio, que tem Luan, você pega um Grêmio, que para mim é um dos melhores times do Brasil, você tem que entrar, de certa forma, para entender o que é que o Grêmio pode apresentar. E o Avaí era para ter fechado, né, no sentido assim, um 0-0. Ele acabou tomando esse gol no finalzinho do primeiro tempo. Então eu concordei com o 3-5-2 do Geninho. Mas o 3-5-2 de Geninho precisa uma proteção de zaga e 2 laterais que trabalham muito. Paulinho um pouquinho mais solto em relação ao Atlético Mineiro. O Alex Silva um pouquinho preso. No segundo tempo, quando ele mudou para 4-4-2 e fez as alterações, tirando o Matheus Barbosa e colocando o André Moritz, aí foi esse Avaí que o torcedor quer morar. Foi esse torcedor que o Avaí gosta. O tempo inteiro, martelando, batendo em cima, obrigando o goleiro Paulo Vitor a fazer defesa e na insistência, com 40 minutos, teve essa possibilidade aí, o gol do Michel. Michel, que já foi herói do Grêmio na Libertadores e já jogou aqui no Guarani de Palhoça. Só para trazer. Ele é volante, mas ele estava jogando como zagueiro, porque o Kahneman estava fora dessa partida. Então, só para resumir, se o Avaí achar o ponto de equilíbrio
de jogar como tem jogado no segundo tempo, nas últimas partidas, o Avaí pode fazer um campeonato brasileiro. Agora, quem vai achar isso é o treinador Geninho. Achar esse ponto, né, de equilíbrio, por que o Avaí não é intenso nos 90 minutos, mas continua precisando de contratação. Fazer o seguinte, vamos seguir girando, temos muitos assuntos da semana, vamos sair dos meninos e vamos para as meninas. O Avaí Kinderman venceu o Foz Cataratas por 5-0, jogo lá em Foz do Iguaçu pelo Campeonato Brasileiro Feminino. A gente tem os lances aí, a Bruna fez o primeiro, Tawane marcou o segundo e o terceiro de cabeça e a Kathleen marcou os 2 últimos gols, o número 4 e o número 5. Próximo jogo na Ressacada, que legal, diante do São José, na próxima quarta-feira, 8 horas da noite. As meninas estão indo bem, né? Depois do iniciozinho ali, elas parecem que Não, na encontraram. verdade elas começaram bem. Ah, depois do meio elas começaram, elas duas venceram derrotas 3 seguidas, eu partidas, acho, né? aí elas perderam pro Santos na Ressacada, aquele jogo que a gente falou aqui no programa 2-0, perderam pro Corinthians, 2 derrotas, aí depois ganharam voltaram do a vencer. Iranduba, lá em Manaus, e agora ganharam do Foz. Então o Avaí está ali na 5ª posição, subiu, e agora recebe o São José. Como é que é? As leoas, né? Leoas, é isso? Elas têm nome. Leoas? Não, acho que é leoas caçadoras, com leão e caçadora, que é de caçador da entendi. cidade. Ainda falando no Avaí, né? Uma ação muito legal aconteceu ontem, o Fábio estava presente, o Diogo Massaneira também do Jornal Notícias do Dia, do ND+, foi a assinatura do contrato Avaí Mirins, uma parceria com o Grupo RIC Santa Catarina. A gente tá vendo aí o momento da caneta no papel, né, Fábio? Fala um pouquinho pra gente, depois a gente vai ouvir ali o Marcelo também, vai falar um pouquinho, o Marcelo, não o nosso diretor-presidente Marcelo Petrelli, mas o Marcelo, técnico do Avaí Mirins, das categorias de base do Leão, né? Tá ele assinando ali, ó. Então a gente vai explicar o que é o Avaí Mirins. Abaixo de 14 anos, o clube não pode fazer contrato com garotos. Ele recebe jogadores acima de 14 anos. Só que tem a molecada que joga, sub-11, sub-12. Então o Sandro Denez ali, que é o pai, né? Ele acaba sendo coordenador. Eles pegam essa meninada, recebem, fazem trabalho educacional e o Avaí cede o espaço. O Avaí cede o espaço, cede o nome. Então é uma parceria entre pais de alunos, professor Marcelo e a equipe do Avaí. A RIC acolheu isso, Marcelo, Mancha, por quê? Porque é um trabalho, através do Dr. Marcelo Petrelli, o Marcelo Petrelli, ele viu que não era só jogar futebol, havia muito mais do que isso. Havia um trabalho de acolhimento, de pegar a gurizada, de dar educação, de formar cidadania. Então é um trabalho muito sério, muito correto, em que a RIC vai acompanhar através da assinatura desse contrato aí. Aquela assinatura ali da ponta direita vale, hein? Vale. Vale muito. Ali o Marcelo assinando. O seu Marcelo recebeu uma camisa no 9, escrito Petrelli. Foi muito legal, foi bem legal. O Marcelo técnico, o Sandro, que é esse pai que comanda essa associação de pais, né, do Avaí Mirins, conversaram com a gente. Diz aí, Marcelo. Eu quero agradecer a todos aqui, né, a importância desse dia, né? Acho que um dia inédito para nós do esporte, principalmente da categoria Mirins, que envolve os atletas de 9 a 13 anos, onde hoje a gente vai poder ter uma divulgação grande, né, com o nosso projeto, que atende hoje em torno aí de 200 a 300 crianças, sendo que a base principal lá no Clube do Avaí, né, a gente treina ao lado lá, utilizando o CT e as outras dependências, outros campos que a gente tem como parceria, né, e também no Clube 12 de Coqueiros, onde a gente tem uma parceria que seria um núcleo onde a gente faz captação também, envolvendo atletas no futsal do sub-9 ao sub-15. Antes de mais nada, a gente precisa agradecer o Grupo RIC por ter abraçado essa iniciativa, ter compreendido a dimensão desse projeto. E nós precisamos também reconhecer o trabalho, a dedicação de todos os profissionais que compõem essa estrutura. Como pai, eu tenho que agradecer a acolhida, a forma com que esse projeto tem sido desenvolvido e, por isso, também nós procuramos, na medida do possível, incentivar novas iniciativas, porque acreditamos que esse grupo visa não apenas a formação de atletas, mas, muito especialmente, a formação de bons cidadãos. Tá aí, que legal. Então a gente vai ouvir falar muito aí do Avaí Mirins aqui no Grupo RIC, principalmente no Clube da Bola, Fábio. Só para trazer a informação, que a gente convidou o Marcelo para ele estar no programa hoje, mas hoje tem a peneira e teve 2 jogos contra o Criciúma. E os meninos venceram, sub-12, sub-11, 3-1 e 3-2. Veja bem que na semana passada eles empataram com o Grêmio, que é o campeão brasileiro, em 0-0.
Então é um trabalho realmente muito sério, com toda uma estrutura, eles viajam, ônibus bastante confortável, justamente tudo mantido por pais, por doações, por empresas. Então é um trabalho que foi acolhido pela RIC justamente pela seriedade e justamente pelo resultado que ele tem proporcionado. Lembrando que a Nath, resultado não só em campo, tá? Resultado não só em campo, resultado de social, resultado de atletas, de ser um cidadão. Lembrando que a Nath, né, a fera do Avaí, que foi contratada, joga com os meninos, faz parte aí do Avaí Mirim. Só para ter uma ideia, o Luan Pereira, que hoje está no Avaí. Atenção, vou trazer aqui em primeira mão aqui uma informação, ele pode ir para a Liga Italiana, então se ele for, foi o Fábio Machado aqui que está trazendo essa informação, tá? Ele está sendo negociado com a Liga Italiana, o Luan Pereira, passou pelas mãos do Marcelo, para ter uma ideia. Olha só, a nossa produtora Júlia, mãe dos dragões, lembrou de uma cena que rodou a internet nessa semana, né? Depois do final, a cena aconteceu no final de semana, foi o goleiro Vitor Souza do Cuiabá. Ele pulou, né, um pouquinho atrasado depois de uma bicicleta para fora do Lúcio Flávio do Criciúma, lá no jogo que abriu a Série B para o Tigre, né? Isso aconteceu no jogo Criciúma e Cuiabá, foi em Santa Catarina. Dá uma olhada. A bola passou e ele pulou depois. É pra sair na foto, é pra sair no vídeo do WhatsApp. Esse vídeo a gente colocou na nossa coluna digital e foi um dos mais acessados, tá? É o de mais comentado. Rapidinho, vou ter que ir até Joinville. O Juca ia entrar na sequência pra falar do Jack, que estreia na Série D, fora de casa. Mas vamos botar o Juca agora, porque Dr. Juca Miguel entende de tudo dos dentes e também de goleiros com delay. Tenho certeza. O que aconteceu com o nosso goleirão Vitor? Por que o pulo depois? É só para sair na foto? Ele já tinha dado o impulso? Juca Miguel, boa tarde. Uma ótima tarde para você, Mancha. Um beijo pro Fábio aí, pro Badá, para toda a galera ligada no Clube da Bola. É aquela clássica ganhar o tempo, né? Eu convivi muito tempo com o Ivan aqui em Joinville. O Ivan ganhava tempo como ninguém em Cuiabá, vencendo o jogo, fora de casa. Um bom resultado contra o Tigre, o goleirão já pula, aí já cai, já machuca as costas, tira a luva, desamarra a chuteira, aí lá você vão 2, 3 minutos, mas não tem outra explicação, né? Se não foi pra ganhar tempo, aí o goleirão cai, ou pra sair na foto, ou pra virar meme na internet, porque não tem, né? Esse é o popular delay, os nossos companheiros aí, todas as rádios, 89 FM aqui em Joinville, da Guarujá, Eldorado, os companheiros nossos que fazem transmissão pelo timeline sabem bem o que é o tal do delay, ó. E o goleirão incorporou as transmissões esportivas e meteu aquele tradicional delay, ó. Coisa linda. A bola tava lá na torcida Barra, na torcida Tigres, já estava voltando e o goleirão deu aquele salto aí pra sair na foto, Mancha. Mas é isso, é pra ganhar tempo, pra dar aquela valorizada também. O cara já viraliza e já vira meme nas redes sociais. Daqui a pouco a gente fala bastante do Jecão. Jecão que daqui a pouquinho, 18 horas, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara, faz a sua estreia pela Série D do Campeonato Brasileiro. Vocês falando aí, Série A, Série B, Série C, campeonato bom é Série D, você não tem informação de ninguém, você não sabe time que vai jogar, você não sabe que vem do outro lado. E aliás, Fábio Machado, me lembrei aqui, ano passado, quando o Joinville, retrasado, quando o Joinville estava jogando com o São Bento, você veio aí cheio de si, né? O Jack aí empatou aí com um time aí que tem nome de farinha. É bonito agora o Figueirense, né? Empatou com o mesmo time, com o nome de farinha, tá vendo? Esse São Bento é chato, cara. Empatou 3 vezes, tá? É a terceira vez que o Figueirense joga contra o São Bento, 3 empates. Daqui a pouco o Juca volta para falar mais sobre a estreia do Joinville na Série D. Delay é bom explicar o que é, né? O delay é o seguinte, atraso. Chama o repórter, aí faz uma pergunta, o repórter fica olhando lá. Não é que o repórter não entendeu a pergunta, é que demora um tempo para chegar. Por isso que a gente está usando esse termo técnico aqui, delay. Olha, vamos seguir girando nos gramados internacionais. A semana foi de semifinais da Liga Europa, jogos de ida. Um time alemão, um time espanhol e 2 ingleses na briga. O Valência saiu na frente do Arsenal com um gol de cabeça de Diacabi. Lacazette deixou tudo igual em Londres. O atacante francês também marcou o segundo gol do Arsenal. No segundo tempo, o gabonês Pierre-Emerick garantiu a vitória dos Gunners. Arsenal 3, Valência 1. Frankfurt e Chelsea empataram. Luka Jovic marcou de cabeça para os alemães. Um pouco antes do intervalo, Pedro Rodrigues deixou tudo igual. Frankfurt 1, Chelsea também 1.
Vamos tentar resolver isso, senão... Ó, fazer o seguinte. A gente está num futebol internacional. O outro assunto, a gente brincou com a história do goleiro, mas um outro assunto muito mais sério, né? Aconteceu com o Neymar. Final da Copa da França, o Neymar até jogou bem, o PSG não venceu, foi o Rennes que levantou o troféu. No final, uma cena que todo mundo viu, mas eu quero um giro rápido aqui com o Fábio, com o Badá, e vamos voltar para Joinville para falar com o Juca. Não sei se essa ceninha já tá no ponto, o tal soco do Neymar no torcedor. Tava subindo para receber a medalha, daí um torcedor de certo xingou ele ali em francês, que eu nem sei como é que é o xingamento em francês. Neymar não gostou, pegou na mão dele, ele falou alguma coisa, um olhou pro outro, pum! Neymar deu um direto, um soco no queixo do torcedor, independente se foi com força, se foi devagar, se foi com força mediana, ele errou. Ninguém pode dar um soco no rosto de outra pessoa, principalmente o Neymar. A gente vai ver a cena como se estivesse sendo filmado do próprio jogador, do torcedor, melhor dizendo. Ele olha, ou alguém ali do ladinho filmou, enfim, Fábio. Ô, Mancha, já pensou O que está acontecendo com o garoto Neymar? Essa é a grande pergunta. Primeiro eu quero dizer o seguinte, desde que o futebol é futebol, o torcedor vai para a arquibancada para xingar jogador. Então, se a pessoa, cada jogador do Figueirense hoje que foi xingado lá em um momento, se achar no direito de subir a arquibancada e dar um soco na cara do torcedor, isso vale na Ressacada, em Chapecó, em qualquer lugar. É claro que ele errou. A questão do Neymar é muito mais do que isso. Ele precisa se recuperar. O futebol ele sabe, mas ele precisa se recuperar como pessoa. E emocionalmente. Emocionalmente. E isso o Neymar só vai conseguir fazer quando o Neymar sentar com o próprio Neymar. Sem ninguém, sem os parças, que ele costuma falar, sem o pai dele, o seu Neymar, sem empresário, sem ninguém. Sem o Tite. Sem ninguém. O Neymar tem que sentar com ele mesmo, sozinho. E aí, cara, o que é? O que tu quer daqui pra frente? Tu quer voltar a ser o melhor jogador? Tu quer entrar pra história como jogador efetivo, como um Cristiano Ronaldo tá entrando, como o Messi tá entrando? Ou tu quer entrar como jogadores aí, como tiveram problemas disciplinares e hoje eles são lembrados mais por fatores extra-campo do que com campo. Então só o Neymar, sozinho, vai poder decidir o futuro dele. Ninguém mais. Que sabe jogar bola? Sabe. A gente escreve o Neymar, alguém vai lá, mas o Neymar joga muita bola. Mas ninguém está falando o contrário, ninguém aqui está dizendo que o Neymar não joga bola. Ele sabe jogar sim, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Talvez ali dos anos, depois de Zico, daquela geração, há 10 anos o Neymar é o melhor jogador do futebol brasileiro. Mas ele só vai resolver essa parada aí com ele sozinho, porque há muito tempo ele está mais fora do gramado, entrando nas manchetes, do que propriamente jogando bola. Ele recém saiu agora de uma lesão, possivelmente ele pegou 3 jogos por ter xingado lá um árbitro, pode pegar 8 por causa dessa agressão. Então e aí, vai voltar o Neymar jogador ou vai ser esse Neymar que a gente está assistindo? Vamos rapidinho para Chapecó conversar também com o Badá, perguntar para o Badá, que o Badá entende muito do lado fora do campo, né, Badá? O lado das baladas, Badá bota foto nas redes sociais, sempre nas baladas, nos melhores jantares, nos melhores churrascos. E o Neymar gosta muito desse lado. Por exemplo, o Messi. A gente não vê o Messi na balada, não vê o Messi, não que ele não goste, deve gostar de curtir, de sair com a sua esposa, com os seus filhos, mas ele se preserva muito. Cristiano Ronaldo teve um tempo baladeiro, agora está mais preservado, e o Neymar não abandona esse lado. Acaba prejudicando dentro do gramado, né? Badá, o que anda acontecendo com o menino Neymar? Nem tão menino assim, né, Mancha? Completou agora 27 anos. Então, eu acho que a gente, quando vê esses episódios aí relacionados ao Neymar, a gente se lembra do René Simões. Eu acho que não é para tanto também, né? Mas o René Simões, naquela ocasião, técnico, falou: estamos criando um monstro. Não é tanto assim, mas que ele meio que desvirtuou a carreira, indiscutivelmente. Fábio tem razão, ele tem que dar um reset aí na carreira, tem que reiniciar, ele tem que dar uma concentrada, para não correr o risco de se tornar, daqui a pouco, guardadas as devidas proporções, um Adriano Imperador, algo parecido assim. O fato é que ele tem obtido maior, tem aparecido mais pelo que ele tem feito fora de campo, por aquilo que ele faz dentro de campo, né? Então, tá na hora dele dar uma repensada, porque ele tem potencial, tem futebol, não é tudo aquilo que alguns imaginam, mas ele, nesse futebol que a gente tem visto aí, aqui no Brasil e fora também, ele é diferenciado. Agora, tem que concentrar, tem que colocar a cabeça no lugar e dar uma pensada para que o futuro dele, e ele já está com 27 anos, seja um futuro tranquilo dentro e fora do gramado. Mas ele precisa
dá uma repensada porque está indo para um caminho muito perigoso. Legal. Vamos pegar o Expresso Clube da Bola de Chapecó para Joinville e fechar esse papo Neymar com a opinião também do Juca Miguel. Ele jogou bem, o PSG não venceu, não levantou o caneco ali, mas ele jogou bem, fez um golaço e depois perdeu a cabeça, né? Teve gente essa semana, mas o cara xingou ele, ninguém tem sangue de barata, nessas horas já tá com a cabeça quente, depois de uma derrota nos pênaltis e tal, mas não é justificativa, né? Um dos atletas mais famosos do planeta Terra, do mundo, não pode usar de violência e atingir um torcedor, independente do que o torcedor falou pra ele, né? Né, Juca? Babaca. Essa é a resposta certa, é o babaca. Já pensou se cada cara desses aí, pessoal do Avaí, que às vezes dá uma criticada em mim, dá uma corneteada no Fábio, no Badá, se a gente encontrar esse cara na rua e for sair no tapa, pô, gente, quem trabalha com a mídia tem que estar disposto a ouvir o outro lado. Às vezes eu faço uma crítica aqui, esse negócio. O presidente Batistotti acha que o Avaí tinha que receber a punição, o tribunal entendeu que não. Aí eu vou dizer aqui que eu acho que o Avaí merecia ser punido. Um torcedor do Avaí vem discutir comigo, fala que eu sou isso, tá? Eu vou lá e vou sair no tapa com o cara. Gente, pelo amor de Deus. O Neymar aí, ó, recebe milhões de reais pra fazer isso aí, cara. Dá um soco num cara que vai lá, que deixa a família pra torcer. Aliás, o Fábio colocou muito bem. O Neymar agora é só mulherzinha, é só vídeo íntimo, é só lancha, só quer saber aqui no Caixadaço, em Porto Belo, fazer festinha no iate dele. Pode fazer o que quiser. Mas tu acha que ele tá preocupado? Aliás, desagregador. René Simões estava certo, criou um monstro, desagregador. Antes de chegar no Paris Saint-Germain. E assim, tem coisas que eu fico em paz com o meu coração, porque tem coisas... Eu sempre disse que ele nunca seria o melhor do mundo no PSG, nunca. Pode pegar aí as minhas postagens antigas, nunca. Nunca, porque chegou no Paris Saint-Germain, o Cavani tava lá, bonitinho, já arrumou briga com o Cavani, já queria bater o pênalti, já desagregou, bagunçou tudo. Agora falou que tem um monte de moleque lá sem barba na cara, e o moleque é ele, pior é ele, que na Copa do Mundo ajudou a fundar o Brasil, tirando a credibilidade de um time que é pentacampeão mundial, que aquele meme dele rolando virou o mundo inteiro, e agora vai aí, ó. Cara, desagregador, babaca, um cara que faz isso é um babaca, que não sabe respeitar o torcedor que ajuda a pagar o salário dele, um salário milionário, diga-se de passagem, não tá jogando nada, e vem dizer que quer ser o melhor do mundo fazendo isso aí, ó, enquanto o Messi bate... falta, a barreira, a bola sai por trás da barreira, a lá Petkovic no Flamengo contra o Vasco, enquanto o Messi deita e rola, enquanto o Cristiano Ronaldo se prepara dia após dia com 33, vai fazer 34 anos, continua jogando em altíssimo nível, o Neymar chega no PSG junto com o Daniel Alves lá de brinquinho, eu fico louco. Eu fico pé da vida. Esse cara aí, ó, é só bonezinho, é cabelo estiloso, é correntinha, é brinco, é água oxigenada no cabelo, e cadê a bola? Jogando numa liga sem vergonha, que é a Liga Francesa, que se botar em um ex-3 presidiário aí bem treinadinho, ajuda a chegar nos 5 primeiros, uma liga fanfarrona, vai fazer isso aí numa liga espanhola, vai fazer isso numa liga inglesa, aí a Liga Francesa tem 2, 3 times, o resto é tudo coitado que não joga a Série C aqui no Brasil, aí lá esses caras são rei, nota 0. Olha, eu prometi pra mim mesmo que não ia falar deste babaca, mas tem que falar de uma atitude de um cara desse irresponsável. E sabe por que ele faz isso, Mancha? Já tomei demais o tempo aqui, ó. É porque ele pega gancho. Aí o que acontece? O bom exemplo que ele dá, vem pro Brasil, aí vai sair com mulher, é festinha, é os parça, é os amigos e o salário caindo na conta, ó. Esse é o cara que envergonha o meu país aí fora. Nota 0 pra esse camarada. 0. Não, tranquilo, 10 minutinhos de comentário, é super tranquilo no programa, a gente vai até às 8 da noite hoje, Juca, é rapidinho, vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, vai ter mais Juca, mais Badá, mais Fábio, Emerson Luiz vem de Blumenau também para falar um pouco sobre como tá a situação lá do basquete, se o futebol tá com as portas fechadas do SESI, o basquete feminino tá com tudo lá em Blumenau, daqui a pouquinho, segura aí.